E o Palmeiras quebrou a banca, venceu o Flamengo no Rio de Janeiro e disparou no Campeonato Brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores do triunfo por 3-0 no Rio e fala também do Flamengo, colecionando uma incrível marca de expulsões na temporada. Informação que pode interessar Palmeiras e Flamengo: Tati Castellanos deve deixar o West Ham. Para completar, Gabriel Jesus se declarando para o Palmeiras. Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças, Montoro sendo oferecido para clubes brasileiros e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras venceu, quebrou tabu, quebrou a banca e disparou no Campeonato Brasileiro. Na noite desse sábado, o Verdão foi ao Maracanã e fez 3-0 no Flamengo. Importante registrar que o Palmeiras não vencia o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. Eram 16 jogos com 8 vitórias do rival e 8 empates, uma baita freguesia. E essa freguesia foi para o espaço com gols de Flaco Lopes no primeiro tempo, Alan e Paulinho no segundo tempo. Teve direito até a provocação. Paulinho marca o terceiro gol do Palmeiras e sai fazendo sinal de silêncio pro torcedor do Flamengo, o que causou uma verdadeira confusão em campo. Com o resultado, o Palmeiras foi a 38 pontos e abriu 7 de vantagem em relação ao Fla, que tem uma partida a menos e pode diminuir essa distância para 4 pontos. Importante registrar que a vitória alviverde teve muito a ver com a expulsão de Carrascal aos 20 minutos do primeiro tempo. Até então, o Flamengo era dono do jogo. Depois, no 11 contra 10, o Palmeiras soube tirar a vantagem dos espaços deixados pelo adversário e conquistou vitória super importante, que quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória. O Palmeiras vinha de 3 empates e a derrota pro Cerro Porteño. No final da partida, na entrevista coletiva, o Abel Ferreira citou 2 mulheres como forma de agradecimento. Ele homenageou essas 2 mulheres em relação à vitória, dedicando a vitória para Leila Pereira por conta da coragem da presidente em bancá-lo e também a todo o departamento de futebol mesmo em meio às críticas, e também ele resolveu homenagear a filha mais velha, a Maria Inês, que ele não vê há quase um ano. Abre aspas pro técnico do Palmeiras: prometo-lhe, filha, que em breve estaremos juntos. Saideira sobre o Verdão, Paulinho voltou a marcar um gol após 329 dias, era quase um ano sem balançar as redes. E o Flamengo, que perdeu para o Palmeiras por 3-0 nesse sábado, teve pela 11ª vez no ano um jogador expulso. Carrascal foi o vilão da vez, recebendo cartão vermelho aos 20 minutos do primeiro tempo. O Carrascal, que já foi expulso pela 3ª vez na temporada, os 3 cartões vermelhos de forma direta. O meio-atacante colombiano voltava inclusive de uma suspensão de 4 jogos, acertou o pé muito alto no rosto do Murilo e acabou indo para o chuveiro mais cedo. E essas 11 expulsões ajudam a explicar a dificuldade que o Flamengo tem encontrado em jogos importantes da atual temporada. A derrota para o Palmeiras, por exemplo, coloca em risco o título do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que há muitas rodadas pela frente, mas o Verdão abriu 7 pontos de vantagem num jogo em que o Flamengo era considerado favorito, pelo menos até a expulsão do Carrascal. Se o Flamengo tivesse vencido, a distância, que hoje é de 7 pontos, seria de apenas 1. Com o detalhe de que o Flamengo tem uma partida a menos do que o Palmeiras contra o Mirassol e poderia assumir a liderança para disparar no Campeonato Nacional. Leonardo Jardim, depois da partida, preferiu colocar a culpa no árbitro David Oliveira Lacerda e não no Carrascal. Ele lembrou que o Palmeiras, em jogos do Lacerda, tem 90% de aproveitamento dos pontos, enquanto o rubro-negro possui apenas 50% de aproveitamento com esse árbitro. Você concorda com o Jardim? O que você pensa sobre essas 11 expulsões? Já usa o espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio-atacante argentino de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times no Brasil, na Argentina e na Europa.
a expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Bora encerrar esse vídeo para falar sobre Tati Castellanos, centroavante argentino de 27 anos de idade, que já esteve na mira do Flamengo e do Palmeiras. E não há momento melhor para contratá-lo, isso porque o West Ham está muito perto de ser rebaixado. E se confirmar a queda do West Ham, a verdade é que o Tati Castellanos terá uma redução de 50% dos seus salários. Essa queda brusca nos vencimentos está prevista no contrato, o que prova que o Tati Castellanos deixará o West Ham. Não tem a menor lógica dele aceitar ficar para jogar a segunda divisão inglesa recebendo metade dos seus vencimentos. Vale a lembrança de que o West Ham havia o comprado na temporada passada da Lazio por 29 milhões de euros. Em geral, quando acontece um rebaixamento na Premier League, os atletas perdem o valor. Talvez uma proposta de 20, 25 milhões de euros seja suficiente para convencer o West Ham a liberar o bom atacante, que na temporada de estreia no futebol inglês, mesmo com toda a dificuldade do West Ham, conseguiu marcar 8 gols e 3 assistências em 33 partidas. Ele é titular absoluto. O rebaixamento ou não do West Ham será confirmado na última rodada do campeonato inglês, marcada para esse domingo. A partir daí, dirigentes de Flamengo, Palmeiras e outros interessados no futebol nacional precisam estar atentos e com o telefone na mão pode estar pintando uma boa notícia. Você gostaria de Tati Castellanos no seu clube do coração? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Gabriel Jesus voltará ao Palmeiras e pode ser antes do que você imagina. Dá para tirar essa conclusão a partir de uma entrevista que ele deu à ESPN nos últimos dias. Dá uma olhada no que disse o atacante que não deve ficar no Arsenal. Ele tem mais um ano de contrato no clube inglês, mas tudo se encaminha para que ele seja negociado em julho. Abre aspas por Gabriel Jesus. Eu penso no Palmeiras todos os dias. Eu acompanho o time, inclusive assisti a derrota para o Cerro Porteño. Infelizmente o time perdeu. É meu sonho. Já deixei muito claro, um dia eu vou voltar. Não sei quando, não sei se é hoje, amanhã ou se foi ontem. E ele dá risada e completa. Eu penso todos os dias no Palmeiras, mas o futuro a Deus pertence. Eu já falei muito que sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras. Minha opção no Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Só para lembrar que na temporada passada o Flamengo chegou a cogitar a contratação do Gabriel Jesus. Só que por conta de um problema no joelho que o incomodava desde a Copa do Mundo passada, o negócio acabou não avançando. Gabriel Jesus, que não conseguiu vingar com a camisa do Arsenal nessa temporada, concorrência com o Gyökeres também acabou atrapalhando. Você, torcedor alviverde, entende que já é hora de Gabriel Jesus voltar? Só vale a lembrança de que na Inglaterra seu salário gira na casa dos 5 milhões de reais por mês. Para completar o noticiário alviverde, registrar que nessa sexta-feira o Palmeiras comunicou de forma oficial a contratação de Alexander Barbosa, zagueiro argentino de 31 anos de idade, adquirido do Botafogo por 20 milhões de reais. 18 milhões serão destinados ao Fogão. Para que nessa sexta-feira o Palmeiras comunicou de forma oficial a contratação de Alexander Barbosa, zagueiro argentino de 31 anos de idade, adquirido do Botafogo por 20 milhões de reais. 18 milhões serão destinados ao Fogão, outros 2 milhões de comissão. Inclusive parte desse pagamento já foi feito. O Palmeiras finaliza esse processo de pagamento de forma parcelada em dezembro do ano que vem. Existe alguma verdade na história de que o CSKA da Rússia está interessado na contratação de Murilo do Palmeiras? Antes de gravar esse vídeo, eu chequei com uma fonte alviverde a possibilidade de negociação. O que eu escutei é que o Zenit não fez proposta, sondagem, nem qualquer contato pelo defensor de 27 anos de idade. O Palmeiras também se apressou para dizer que a chegada do Barbosa não tem absolutamente nada a ver com a perspectiva de saída do Murilo, até porque essa perspectiva não existe. A discussão no Palmeiras hoje é se, depois da chegada do Barbosa, ainda vale a pena insistir na contratação do Nino, especialmente se o Zenit continuar colocando dificuldades. O clube russo chegou a pedir 15 milhões de euros para liberar o Nino na metade da temporada. Sobre o Murilo,
titular absoluto, pelo menos até a chegada do Barbosa. Ele tem formado dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Para completar o noticiário alviverde, contar que o time que teve prejuízo nos 3 primeiros meses do ano, um déficit de 14 milhões e 600 mil reais, deve garantir cerca de 19 milhões de reais com 2 ex-atletas. Pedro Lima será contratado pelo Sporting. O meio-campista revelado pelo Verdão e que disputou o Campeonato Português pelo Aves foi comprado por 4 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus. O Palmeiras vai ter direito a 30% dos 23 milhões e 300 mil reais fixos. A gente está falando de quase 7 milhões de reais. Já Gabriel Silva, outro destaque do futebol português, deve ser comprado também pelo Sporting por 5 milhões de euros ou 29 milhões de reais. Palmeiras fica com 50% do lucro de 4 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 11 milhões e 700 mil reais. Você soma tudo isso e dá para dizer que o Palmeiras fica perto de 19 milhões de reais. O caso dos atletas, você pode mudar de clube tendo feito 12 jogos, o que você não pode fazer são 13. Eu vou usar o caso do Danilo, né? O Danilo pediu para não jogar contra o Corinthians, o Danilo volante do Botafogo, porque tem 12 jogos. E se ele é alvo de uma proposta do Flamengo ou do Palmeiras, tendo feito o jogo contra o Corinthians, ele fica impedido de jogar. Inclusive, tem uma outra atualização importante sobre o Danilo, ele foi afastado do Botafogo e não joga mais até a Copa do Mundo. E é aqui que vem outra informação importante. Ontem, chegaram a publicar que o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros ao Botafogo pelo Danilo. 34 milhões de euros. Tá falando que eu caí no bite, não. Mas é por isso que eu só não falei o nome inteiro, né? Falei só Isadora, mas tudo bem. A Isadora, bom, beleza. Sobre Danilo, informação importante, tá? Tem gente cravando que o Palmeiras está disposto a pagar 34 milhões de euros para o Botafogo para ter o Danilo na metade do ano. Eu conversei hoje cedo eu liguei para um empresário dele ontem, o empresário falou que estava cuidando da filha, que estava internado, enfim. Aí hoje cedo eu consegui fazer o contato. E aí, nesse contato, eu perguntei, existe essa proposta de 34 milhões de euros? Tem alguma negociação em andamento? Como é que está essa história? E o que a pessoa falou foi, Nicola, não há nenhuma chance de a gente fechar acordo agora. Nem com o Palmeiras, nem com o Flamengo, nem com ninguém. Falei, por quê? Aí a resposta foi porque ele vai se valorizar bastante na Copa, a gente está apostando nisso, e fazer negócio agora é perder dinheiro. Falei, mas tá bom, mas teve proposta de 34 milhões de euros? Eu vou até ler a resposta da pessoa, porque aí você tira a sua própria conclusão, tá? Quer ver? Eu estou pesquisando aqui no meu WhatsApp, ó. A minha pergunta foi, o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros pelo Danilo? A resposta foi, o Palmeiras está na mesa como o principal clube, mas não chega nesses valores, está longe. Falei, mas qual é o valor? 20 milhões de euros mais bônus, e pode melhorar um pouco, tá? Então, a sinalização que o Palmeiras mandou via Juliano Bertolucci para o Botafogo é de 20 milhões de euros fixos mais bônus para ter o Danilo. Repito, a informação principal do Danilo por mais que exista o interesse oficial do Palmeiras, por mais que o Flamengo monitore a situação, só vai haver acordo com qualquer clube depois da Copa. E a prioridade do Botafogo e do Danilo é de um negócio para metade do ano. Beleza?